from Team Fluminense. Congratulations, coach. We'll go straight to the questions. The gentleman with the hat on the third row in the middle. Daniel Rebane, Area Sports Network, asking in English. Ulsan took a 2-1 lead heading into halftime. Just what was said in that halftime break that led to your comeback in the second half? Bom, acho que, acima de tudo, nós estamos bem na partida, fizemos o gol, que era importante, e aí nós, no momento que nós tomamos o gol, teve a parada técnica, o nosso time relaxou e acabamos tomando a virada. Então, que eu conversei com eles no intervalo do jogo, corrigi algumas coisas, cobrei deles outras coisas, porque a coisa que eu mais converso com o meu grupo é para eles ficarem focados os 90 minutos. No momento que você não fica focado no trabalho, as coisas acontecem. E foi o que aconteceu. Nós estamos bem na partida, fizemos o gol, não ficamos focados da maneira que nós deveríamos e tomamos a virada. Então, um jogo que, teoricamente, nós poderíamos sair daqui ainda no primeiro tempo com a vitória, a gente complicou. Depois a gente acertou no intervalo, voltamos com outra atitude, fizemos algumas modificações, a equipe voltou a crescer, voltou a ficar focada no trabalho, e aí conseguimos a virada e conseguimos o resultado que a gente veio buscar. Next question, the gentleman on the fourth row on the left block. Eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa conversa que você teve com eles no vestiário, um pouco do tom dela, um pouco da sua insatisfação e do torcedor também do primeiro tempo e depois da mudança completa para a segunda etapa. Como é que foi o tom dessa conversa com seus jogadores? Bom, tem coisas que ficam no vestiário, né? Entre eu e o grupo. Às vezes a gente precisa levantar um pouco mais a voz, às vezes a gente precisa cobrar firme, forte, porque as coisas que aconteceram, que não pode acontecer no momento que nós tomamos a virada, foi exatamente as coisas que eu mais cobro deles. Eles têm 90 minutos mais os descontos para ficarem focados. E no momento que você não fica focado no trabalho, não falam todos. Mas se um deixa de focar, 2 ou 3, as coisas vão acontecer. E às vezes você fica no caminho de uma competição, você sai de uma competição, justamente por não ter o foco necessário. Então, no momento que eu falo para eles, cobro deles, na teoria, mostro na prática, e as coisas deixam de acontecer em alguns momentos dentro do campo, é lógico que é meu trabalho cobrar deles. Nós cobrei, sim, firme, forte, voltamos com outra atitude, e nós conseguimos o resultado, como falei, viramos o jogo e buscamos a vitória, que era o que interessava para a gente. Next question for the gentleman on the second row. Renato, boa noite. Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. Para a partida de hoje, foram 5 alterações que você fez no time inicial da equipe do Fluminense. Nisso que você está falando, né, a queda de atenção dos jogadores na parada para hidratação, não que tenha a ver com as trocas que você fez para o começo da partida, mas você acredita que os jogadores que começaram contra a equipe do Borussia Dortmund entraram numa rotação um pouco mais diferente até no momento que teve o intervalo do jogo? É um time que você já pensa, dos que começaram contra o Borussia, terem oportunidade de começar contra o Mamelodi, que é um jogo onde o time sul-africano vai pro tudo ou nada para tentar essa última vaga? Eu acho que independente do time que entra em campo, o jogador tem que estar focado. Não foram as modificações, tanto é que nós estamos bem na partida, mesmo com as 5 modificações. Nós estamos criando, fizemos o primeiro gol, e aí a gente deixou de ficar focado no trabalho. É isso que não pode acontecer. E nós pagamos por não estarmos focados. E poderíamos pagar caro hoje. Então, quando eu cobro deles, falo para eles no vídeo, falo isso diariamente, mostro 2 exemplos, treinamos, para eles terem essa atenção durante o tempo todo. Então, é inadmissível. Inadmissível o que aconteceu nos últimos 15 minutos depois da parada técnica. E eu venho cobrando muito isso deles. E tomamos a virada justamente por isso.
Você tem que ficar focado no trabalho, ainda mais no futebol. As coisas em 10, 15, 20 segundos eu mostro para eles, as coisas acontecem a favor e contra. E não ficamos focados e tomamos a virada. Aí você tem que ficar correndo atrás. Já é difícil fazer gol. Aí vem um sofrimento por parte dos torcedores. Aí vem o adversário fazendo cera. Aí começa a dar o desespero. Graças a Deus a gente virou o jogo hoje. Mas a cobrança vai continuar amanhã. Porque, como eu falei, né? Às vezes você não consegue a virada. E a gente paga por um erro de não estarmos focados no trabalho. É isso que eu falo para eles que é inadmissível. Foi essa a cobrança que eu tive com eles no intervalo do jogo. Next question, the gentleman with the blue polo shirt. Renato, boa noite. André Rizek, Sport TV. No fim do jogo, não sei se você ouviu do banco, a torcida do Fluminense, de um jeito bem humorado, gritou chuta Everaldo. Eu acho que foi uma referência ao lance do Dortmund e de hoje também. Foram lances muito debatidos no Brasil. Você, como técnico e o grande atacante que foi, o que você achou da atuação dele, desse canto, e o que pretende conversar com o seu camisa 9? Boa noite. Boa pergunta, muito boa. Bom, o que eu tenho que pedir para o nosso torcedor é que dê força para o Everaldo. Como pedi lá atrás para o Martinelli. O jogador, quando ele entra, ele procura sempre dar o máximo de si, independente de quem quer que seja. É difícil o jogador estar sendo cobrado dentro do campo e ter a confiança, ter a tranquilidade para jogar. Eu falei uma vez, eu volto a repetir, o Everaldo, ele pode não estar, digamos assim, aparecendo muito para o torcedor, mas ele tem aparecido muito para o time. Eu tenho dois centroavantes que eu confio totalmente neles, que é o Cano e o Everaldo. O Everaldo hoje entrou mais uma vez muito bem, não fez gols, mas fez as jogadas, participou, ajudou bastante, deu trabalho pro adversário. Então tem horas que eu até acredito que ele deva chutar. Eu falei para ele, inclusive no jogo contra o Borussia, que o goleiro adiantou, que ele tocou a bola para o Canóbio, ele podia ter dado a bola por cima do goleiro, pelo menos ter tentado. Aí ele deu a bola para o Canóbio, deixou o Canóbio na cara do gol também, então foram os dois lances que a gente poderia ter feito o gol. Às vezes falta essa confiança justamente pela cobrança. Então, ele tem nos ajudado bastante na parte tática também, tem brigado com os adversários. Então, o que eu peço para o torcedor é que incentive o Everaldo. Ele tem dado o máximo, ele tem nos ajudado. Ele tem nos ajudado bastante. O grupo gosta dele, eu gosto dele. Então, é um jogador importante para o grupo do Fluminense, porque ali eu tenho ele e o Cano. Tanto um quanto o outro não vão jogar todos os jogos. E hoje eu coloquei no intervalo do jogo os dois juntos, justamente por isso, que eu tenho a confiança neles. Eles estiveram bem, o Everaldo entrou bem na partida. Então, essa cobrança que o torcedor faz em cima do Everaldo, eu cobro dele também internamente. Eu procuro corrigir ele, procuro dar moral para ele, procuro passar confiança para ele. Então, é essa confiança que eu tenho certeza que se o torcedor passar para ele também, ele vai se sentir mais à vontade e pode ter certeza que ele vai ter muito mais confiança para decidir ou fazer jogadas ou para chutar em gol. Então, o que eu falo, muitas vezes o jogador não tem aquela confiança justamente porque ele acha que se ele chutar e errar, a torcida vai vaiar. Então, se o torcedor passar a apoiar o Everaldo, que eu estou pedindo isso para o nosso torcedor, pode ter certeza que daqui a pouco ele vai chutar e vai fazer o gol. Ou pelo menos ele vai tentar finalizar, coisa que infelizmente no momento ele não está com aquela confiança toda. Mas é um jogador que tem nos ajudado bastante. Agora o Cano também está voltando, depois de um longo período. É importante ter esses dois jogadores, porque independente de quem quer que vai jogar, às vezes eu vou utilizar os dois juntos, como eu utilizei hoje. Next question, gentleman on the first row. Boa noite, Renato. Gustavo Zupac, da ESPN. Sobre o Arias, chama muito a atenção que o que ele está jogando aqui, num campeonato tão importante, é a mesma coisa que a gente está acostumado a vê-lo jogar no Campeonato Carioca, no Campeonato Brasileiro. O nível é muito parecido. A diferença é que agora o mundo inteiro está vendo. Você acha que atuações do nível das que o Arias vem tendo pode oferecer para o Fluminense o risco de perdê-lo com o mundo inteiro olhando o futebol que ele está apresentando? Bom, em primeiro lugar, eu espero que ele continue jogando dessa forma, né? Que continue nos ajudando. E depois ele renovou recentemente o contrato com o clube, deve ter multa, mas isso aí é com o presidente, né? Não é comigo. O que eu tenho que fazer é procurar treinando o Arias, dando conselhos para o Arias, torcendo para que ele continue jogando cada vez mais, tem nos ajudado bastante. Ele é um grande profissional,
é um jogador muito querido no grupo também, tem feito a diferença, como você mesmo falou, não só aqui, mas lá no Brasil também. Então, de minha parte, espero que ele continue nesse nível aí para continuar nos ajudando. Se por um acaso aparecer alguma proposta, bom, aí é Arias, presidente e o empresário. Next question, the second row on the left. Boa noite, Renato. Rodrigo Oliveira, Gaúcha 0 Hora, Brasil. Renato, a temporada no Brasil e a temporada na Coreia do Sul começam praticamente ao mesmo tempo. O Fluminense fez hoje o jogo de número 38 e o Ulsan o jogo de número 23. Uma eventual condição física melhor por conta disso do adversário pode ter tornado o jogo mais difícil. Independentemente disso, o susto que o Fluminense tomou pode deixar a guarda alta e o time mais alerta para a partida contra o Mamelodi? Sim, sem dúvida alguma. Você mesmo falou, né? São 10, 12, 15 jogos a mais, mas eu não vejo ali a diferença. A diferença foi o foco. Então, eu venho alertando bastante meu grupo sobre isso. Em alguns jogos do Campeonato Brasileiro também aconteceu, a gente deixou escapar pontos importantes contra o Atlético Mineiro, contra o Vitória dentro do Maracanã, justamente porque a equipe não estava focada o tempo todo. E no futebol as coisas acontecem. Então hoje não é porque nós temos alguns jogos a mais do que o adversário, de repente a parte física. Não, meu time está bem na parte física também, como o adversário também está. O que fez a diferença foi justamente isso. Nós não tivemos o foco no final do primeiro tempo e nós pagamos por isso. E o preço poderia ter sido maior. Então não tem que dar desculpa. A minha cobrança vai ser exatamente em cima disso, porque eu tenho falado para eles ficarem focados o tempo todo. E no momento que a gente não fica ligado, não fica concentrado na partida, acontece o que aconteceu no final do primeiro tempo. Se nós estivéssemos concentrados e focados desde o início, como nós estávamos, desde a partida que inclusive nós fizemos contra o Borussia durante o tempo todo, nós não teríamos tomado a virada, com todo o respeito ao adversário. Nós tomamos porque nós nos desconcentramos. É isso que não pode acontecer no futebol de maneira alguma e em hipótese alguma, porque daqui a pouco essa falta de foco faz com que a gente volte mais cedo para o Brasil. É o que a gente não quer. E essa vai ser, pode ter certeza, a cobrança em cima do meu grupo. Como eu já venho cobrando isso desde, eu vou continuar cobrando. Next question with the black t-shirt. Boa noite, Renato. Paulo Covos, da ESPN. O Bernal acabou de falar aqui do lado na coletiva que caso o Fluminense passe para as oitavas, né, óbvio que tem um jogo ainda decisivo, ele gostaria de enfrentar a Inter de Milão, que são dois times grandes e todo mundo quer jogar um jogo decisivo. Você concorda com ele? E como faz para administrar na rodada final essa coisa do provável adversário das oitavas? Bom, vamos começar a pensar no nosso adversário, assistir a partida deles hoje. Amanhã eu começo a conversar com o grupo, a gente começa a preparar o time que vai enfrentá-los. Em primeiro lugar, a gente precisa conseguir a classificação. Do outro lado, a Inter de Milão também precisa conseguir a classificação. Ninguém está garantido na próxima fase. A gente tem o maior respeito pelo nosso adversário no próximo dia 25. A gente vai trabalhar bastante. A gente sabe que tem uma vantagem do empate, vamos esquecer. A gente conquistou isso. A gente vai jogar como a gente tem jogado, sempre buscando a vitória. Vamos respeitar o adversário e vamos ver o que vai acontecer. O nosso objetivo, o de hoje, era conseguir a vitória para que a gente tivesse uma pequena vantagem nessa última partida. E a gente conquistou essa pequena vantagem, que a gente tem o direito de jogar pelo empate para conquistar a vaga. Então, toda vantagem que você levar para uma final, ela é muito bem-vinda. Mas a gente sabe que nós vamos ter um jogo difícil, como foi hoje. O adversário tem bastante chance de conseguir a classificação, está dependendo dele só. Então, a gente tem que ficar ligado. Então, ligado principalmente nesse exemplo que nós tivemos hoje no final do primeiro tempo, coisa que não pode acontecer, porque daqui a pouco a gente não vai conseguir virar a partida. Então, o nosso próximo objetivo agora é conquistarmos o resultado, buscar uma vitória para tentar ficar em primeiro lugar no grupo, ou pelo menos conseguir um empate para a gente conseguir a classificação. O objetivo, sem dúvida alguma, é conseguir a classificação para a próxima fase, e independente de quem vier do outro lado, eu acho que o mais importante de tudo é a gente estar preparado para isso. Next question, the gentleman was raising his hand in the middle. Renato, antes de mais nada, meu nome é Fernando Valeque de Barros, eu sou freelancer. Antes de mais nada, parabéns pela vitória.
Obrigado. Você joga com a vantagem do empate, mas o Mamelodi provou hoje que é um time muito perigoso, marcou 3 gols. Como é que é pouco? E você, ao mesmo tempo, está alertando para o foco. Como administrar a vantagem do empate, foco, momento de golpear o time adversário, um time que é diferente do que foi o adversário de hoje deve ser um jogo mais físico. Me conta um pouco das tuas primeiras impressões sobre como deve ser essas oitavas de final. Obrigado. É um jogo, como já falei, muito difícil, um jogo muito perigoso. De que maneira a gente vai se preparar? Como a gente se preparou desde a chegada aqui, a gente tem que ter aquela atenção que nós tivemos diante do jogo do Borussia. Sem a bola a gente vai tomar nossos cuidados defensivos, obviamente. Com a bola a gente vai jogar, a gente vai buscar o gol. Eu jamais vou preparar a minha equipe para jogar pelo empate, não é o meu feitio, nem gosto disso, porque acho que no momento que você prepara uma equipe, você está temendo o adversário. E a gente respeita o adversário, a gente respeita muito o nosso adversário, mas a gente sabe do nosso potencial também. Eu conheço bem o potencial do meu grupo, então vamos trabalhar para procurar neutralizar as principais jogadas do adversário, mas a gente vai jogar como a gente sempre jogou, respeitando o adversário, mas buscando o gol. Pode ter certeza que a minha equipe vai jogar dessa forma. Next question for the gentleman on the third row on the left with the glasses. Oi, Renato. Sidney Marinho, da Litoral News. Como você falou, essa competição é uma competição que não permite erro. Né? E a partir de agora, já no próximo jogo, porque o time entra precocemente no mata-mata, né? Perdeu, tá fora, volta para casa. Eu queria entender um pouco como é que você tem preparado a equipe e queria que você comentasse sobre as mudanças que você fez do jogo contra o Borussia para o jogo de hoje contra o Ulsan. E quais são os conceitos que você tem estudado, pensado para definir quem vai para campo? É um rodízio por questão física? É um entendimento daquilo que o adversário pode apresentar? Obrigado, Renato. Perfeito. Tudo isso. É o adversário, o que a gente precisa, a parte física. Você vê que todos os clubes, todos, não é porque eles fizeram que eu fiz isso já estava na minha cabeça. É por isso que eu confio no meu grupo todo, por isso que eu falo para os meus jogadores estarem preparados, que qualquer um deles pode começar a próxima partida, independente da posição. Então você vê que todos os clubes mudaram 2, 3, 4, 5 jogadores. É muito difícil você vir para uma competição dessa, principalmente da maneira que nós jogamos contra o Borussia. Houve um desgaste físico e mental muito grande. E você colocar a mesma equipe em campo. Você vê que os jogadores que jogaram contra o Borussia, que jogaram hoje, eles saíram exaustos do campo. E olha que nós tínhamos 5 jogadores que estavam descansados para essa partida. Descansados que eu digo que não atuaram no último jogo. Imagina se eu começo com os 11. Entendeu? Então é muito difícil. Eu então procuro analisar, ver os jogadores que estão mais desgastados, ver o que a gente precisa para o jogo, propor o nosso jogo diante do nosso adversário e procuro fazer as substituições. Então, esse time que começou hoje, basicamente é dessa maneira que a gente vem jogando no Brasil também. Então, quando eu falo para vocês que a gente tem o plano A e o plano B, é justamente por isso. Depende do que a gente precisa, depende do adversário, depende do desgaste físico, depende do desgaste mental. Tem que ter as mudanças, porque fica muito difícil você jogar a cada 3 dias e manter esse ritmo. Você pode manter esse ritmo no momento que você faz algumas modificações para dar sangue novo para a partida. E foi assim no primeiro jogo, foi assim nesse jogo. Pode ter certeza que vão ter mudanças para o próximo jogo, justamente para a gente entrar 100%. The last couple of questions, the gentleman with the white t-shirt. Shane O'Brien, New York Sports, asking in English. Congratulations on the win. You spoke about substitutions. Can you talk about the impact of Keno, who came on around 60 minutes and seemed to give you a lot more impact going direct on the left wing and scoring obviously at the end? Eu admiro muito o jogador que ele tem 1 para 1. Desde que eu cheguei no Fluminense, eu tenho falado bastante com o presidente para que é muito importante, é muito necessário eu ter em mãos jogadores que gostam da bola, jogadores que partem para dentro do adversário, jogadores que podem desequilibrar, jogadores que podem abrir uma defesa adversária. Então, esse tipo de características o Keno tem. Infelizmente, quando cheguei, ele estava bem, ele vinha jogando comigo, aí ele machucou.
Aí ele está voltando agora aos poucos, não se encontra ainda 100% na parte física e no ritmo de jogo, mas foi um jogador que entrou, nos ajudou bastante. Por quê? Porque criou as melhores jogadas por esse lado. Por que criou as melhores jogadas? Porque ele gosta do 1 para 1. Então eu admiro esse tipo de jogadores, por isso que eu pedi a contratação também do Soteldo, porque são jogadores no momento que você pega o adversário fechado, só tem uma maneira de você abrir a defesa do adversário. É esse tipo de características do jogador partir para dentro do adversário, gostar do drible, tentar a jogada individual. Foi o que o Keno fez hoje, nos ajudou bastante, fez muitas jogadas por aí, foi premiado também com um belíssimo gol de cabeça. Justamente por isso, no momento que você tem esse tipo de jogador, você tem esse tipo de característica nesse jogador, é o jogador que vai abrir a defesa do adversário. Por isso que eu admiro, por isso que quando eu cheguei eu pedi contratação de jogadores dessa característica para o presidente, ele me deu Soteldo, porque ele tem essa mesma característica, porque dependendo do que a gente precisa, dependendo que muitas vezes você pega o adversário fechado, é esse tipo de jogador com essas características que pode desequilibrar. Foi o que aconteceu hoje com o Keno.